Então, pessoal, bom dia, tá? Vamos aqui dar continuidade nas nossas aulas remotas. E hoje eu preparei o seguinte, eu preparei uma atividade, tá? Essa é uma atividade de revisão de tudo aquilo que a gente viu durante o nosso tempo em sala de aula, tá? Que foi números naturais, operações com números naturais. E a partir daí eu trabalhei e fiz essa atividade de revisão para que vocês estudem, pode começar a estudar. Como eu falei em sala, o assunto do simulado será o nosso capítulo 2 e mandem brasa, tá? Ó, primeira questão. Uma sala de aula possui 15 meninas e 17 meninos. Calcule o total de alunos. Quando vocês se depararem com esse tipo de situação, a gente tem aqui uma atividade onde eu vou utilizar a operação adição para resolver ela, tá? Aqui, ó, continuando na questão 2, outra questão sobre a adição, sendo que nessa questão aqui a gente tem que olhar, ó, as propriedades que a gente estudou, as propriedades da adição, ok? Então, a partir das propriedades de adição, podem olhar no caderno de vocês que a gente anotou isso aqui. Então, tudo que vocês verem nessa atividade, precisa olhar apenas no caderno, que vocês têm sim esse conteúdo anotado, tá? E fica mais fácil de encontrar do que no livro. Questão 3. Ó, eu tenho aqui as áreas geográficas das seguintes cidades. Aí eu tenho Bananeira, Solânia e Belém. Aqui está falando para calcular qual a diferença de áreas entre essas cidades. Então, quando eu falar diferença, pessoal, vocês entendam que eu estou falando de subtração, tá? Então, questãozinha 3, questão de subtração. Questão 4. Na questão 4, eu tenho, já falando, ó, o dobro de 3 dezenas. 3 dezenas vale 10. Então, o dobro de 3 vezes 10. Então, 2 vezes 3 vezes 10. Daí vocês encontram o resultado dessas questões. Do mesmo jeito na B e na C. Então, questãozinha de multiplicação, tá? Lembrando que a multiplicação agora que a gente viu esse ano, a gente não utiliza mais o x, a gente utiliza o ponto, ok? Mas é a mesma coisa, tá? Se vocês quiserem usar o x ou o ponto, fiquem à vontade. Aqui, ó, é uma questão que a gente resolveu até em sala. A gente resolveu em sala, onde a gente vai multiplicar o número de ingressos vendidos pelo seu valor. E no final eu vou somar o geral e assim eu encontro qual foi o valor arrecadado no total, certo? Questão 6. Sabendo que A vezes B, de novo, ó, pode notar aqui é um pontinho, então questão de multiplicação. Responda, qual é o resultado de B vezes A? E para resolver essa questão, vocês vão se deparar com um assunto de propriedades da multiplicação. Então, em propriedades da multiplicação, vocês vão conseguir decifrar essa questão 6, ok? Aqui, uma questão onde eu tenho uma geladeira custa R$ 4.680 e será paga em 18 parcelas. Qual o valor de cada parcela? Se aqui eu tenho uma questãozinha de multiplicar, aqui eu já tenho uma questãozinha de dividir, tá? Então, para eu saber quanto é que eu vou pagar em cada parcela, é só eu dividir o valor total que eu tenho aqui pelo número de parcelas, ok? Então, lembrando, se multiplicaçãozinha é um pontinho, divisão, 2 pontinhos, tá? Agora a gente chega na questão 8, questão sobre potências. Aqui faltou eu adicionar os sinais de igual, vocês adicionem aí na atividade, tá certo? Então, ó, é só calcular qual é a potência de cada valor desse. Lembrando que potência é o quê? Eu tenho, por exemplo, aqui 10 ao quadrado. Então, eu vou ter 10 multiplicada duas vezes. Por que duas vezes? Porque o nosso expoente
é 2. Então, 10 vezes 10 dá igual a 100. Ok? Então, a partir daqui, eu posso encontrar qual é o resultado da potência. Lembrando que o número base, que no caso aqui é 10 também, ele irá se repetir multiplicando o número de vezes que o expoente disser. Como aqui foi 2, eu multipliquei 2 vezes. Como aqui é 3, eu vou multiplicar 3 vezes. Como aqui é 6, vou multiplicar 6 vezes. Lembrando, tá? Multiplicar, não é somar, não é subtrair, não é dividir, é multiplicar. E na questão 9, a gente viu em sala os números que a gente chama de quadrados perfeitos, que são números que eu multiplico por ele mesmo, ou seja, 2 vezes 2, eu vou encontrar 4. Então, 4 é um quadrado perfeito. E esses quadrados perfeitos, a gente tirando a raiz quadrada ou a raiz cúbica, como é no caso aqui da letra E, a gente vai encontrar o valor primário. No caso aqui foi o 2. Então, raiz de 4 é igual a 2. Certo? Então, aqui, questãozinha de raiz quadrada e raiz cúbica também, no caso da letra E. E na questão 10, que foi o assunto da nossa última aula e da nossa primeira aula online, que foi expressão numérica, tá? Então, aqui vocês vão calcular. Caso tenha alguma dúvida, pode voltar à aula passada e assistir novamente e ver. E quem a gente resolve primeiro são as potências e raízes. Não importando a ordem, pode resolver tudo ao mesmo tempo. Depois, obedecendo também, né, os sinais de associação, que no caso aqui a gente tem apenas os parênteses. Depois, a multiplicação ou a divisão. E, por fim, subtração e adição. Mas lembrando sempre dos sinais de associação, que tem que obedecer a regrinha, né? Primeiro os parênteses, depois colchetes, depois chaves. Então, essa é nossa aula de hoje, ok? Vou estar agora online no Google Meet. Quem quiser tirar dúvidas, pode acessar o link que eu estou lá para tirar dúvidas, tá?